Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, e enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que vissem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparem meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram batidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem vestir veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarre-lhe as mãos e os pés, e lance-o para fora nas trevas. Ali haverá um choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui é referente também à nossa santidade, né? Veste nupcial, a gente fica ser santo quando for pro céu. Quem não tiver a roupa da santidade, como acho que fala no tempo do Apocalipse, a gente vai ser jogado no fogo eterno. Misericórdia. Então os fariseus saíram para começar a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. E enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina os caminhos de Deus conforme a verdade. Tu não te deixes influenciar por ninguém. Por que não prendes a aparência dos homens? Não te prende a aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto de César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-no, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus que diziam que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quando é a ressurreição dos mortos, vocês não leram ao que Deus disse. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Então é maneiro, o céu não vai ter casamento. Eu gosto muito de romance, acho muito bonito quando duas pessoas ficam juntos, protegendo, mas é legal porque no céu vai ser santidade e vai ser todo mundo junto, uma família só. Então muito massa. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, opôs a prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhes disse: Então como é que Davi, falando do Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres... Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedecem-lhe e façam tudo o que lhe dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem o seu filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra, dos banquetes, e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos.
A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, e é aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e dos fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e de fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tomam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês de guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, isso aqui é interessante, ele falou, no caso, quem jurar pelo santuário não vai rolar, mas quem jurar pelo ouro, acho que se você jurar que vai dar um ouro pro santuário, algo assim, ele vai estar obrigado no seu juramento. Então os caras preferem garantir o ouro deles. Cegos insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, quem é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que há nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo das nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles, no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinam os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu estou enviando profetas sábios e mestres. A uns de vocês mataram e crucificaram, a outros açoitaram as sinagogas de vocês e perseguiram de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobreviverá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não ao fim. Me lembro de hoje, que hoje em dia está acontecendo guerra, no caso, as guerras que aconteceram lá, e estão falando de uma possível terceira guerra mundial. Aí então, guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não ao fim. Então, não tenha medo. Isso tem que acontecer mesmo e ainda não vai ser o fim.
Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui é interessante também. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Rolou já isso. Já está rolando, né? Eu acho que teve algum lugar lá naquela parte mesmo, acho que tá rolando das guerras. Acho que. Eu não tenho certeza, na real, se é na Índia. Teve um cara que apareceu lá. Dizem, acho que ele fez algum milagre, alguma coisa assim. Só que é bizarro, é bem criminoso umas coisas lá. E o pessoal começou a seguir ele. O cara criou quase uma seita lá, bizarro. E aí pessoas fazendo falsos profetas, pessoas fazendo umas paradas bizarras assim, nego seguindo. Sempre teve, mas hoje em dia, né, conjuntando com a guerra e tudo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o amor de muitos se esfriando é o que a gente mais vê, né? É o que vê hoje em dia. Ninguém mais liga pra ninguém. A internet é uma prova disso. Graças a Deus a gente tá aí, crendo no Senhor e amando o mundo, amando as pessoas, orando. Então a gente sabe que quem perseverar, como é que falou aqui? Quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, quem estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar de lá coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para ser possível enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. E é isso aqui mesmo. Podem ressuscitar alguém? Beleza, ressuscitou, fez coisas assim tremenda. Não acredite, independente do que você veja. Vão fazer grandes sinais, igual falou aqui, grandes sinais e maravilhas para tentar enganar até os eleitos. Então, não se engane. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e virão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará... E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta. E esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, essas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. E é basicamente igual a um livro, né? Quando o protagonista chega no final, Jesus está falando, ele vai chegar no céu e todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver o sinal no céu, vai ver ele descendo. Basicamente não tem como ninguém ser semelhante a ele. Ele vai vir que nem um protagonista para resolver logo tudo e terminar. Então nem se preocupe, nem procure ele. Quando ele vir, você vai saber. Seja pro seu próprio bem ou pro seu próprio mal. Melhor você tá com ele, né? Quem não tá contra mim, quem não tá comigo tá contra mim. Ele diz... Eita. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem no que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora à noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa?
para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto que ele encarregará todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau. E diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquela hora, que não sabe, ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde também haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegam suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes também levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouvi um grito do noivo. O noivo se aproxima, e saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas para entrar com ele, mas o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair em viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou para acertar as contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento, e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe que não planta e ajunta o que não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, veja que está aqui o que pertence ao senhor. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabe que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei. Então devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no aos que têm 10. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que terá grande quantidade, Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas na sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá, aos que estiverem à sua direita, venham bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. A terra aqui tem muita coisa que a gente gosta, que é divertido, porque Deus criou e é boa. Mas é melhor focar no céu. Não quero ir pro ranger de dente não, misericórdia.